Ministério Público confirma fraude no concurso da Defensoria Pública do Amazonas. Prefeitura de Manaus cede à pressão e desiste de abrir concessão de mercados e feiras. Crise na economia dos Estados Unidos coloca polo industrial de Manaus em atenção. Amazonas Energia tenta justificar os constantes apagões na capital. E ainda, desperdício de dinheiro público. Prefeitura paga caro pelas lixeiras e não atendem às necessidades da população. Hoje é terça-feira, 9 de agosto. O Band Cidade começa agora. Boa tarde. Nesta segunda-feira, técnicos do Ministério Público confirmaram a fraude no concurso da Defensoria Pública do Amazonas. Segundo o promotor que investiga as denúncias, os cadeados de alguns malotes de provas foram violados e as notas de alguns candidatos também foram alteradas. Segundo o coordenador do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, pelo menos 3 malotes de provas do certame tiveram cadeado violado. Além disso, as notas de alguns candidatos estavam alteradas, o que confirmou a fraude no concurso. Às vezes o candidato demonstrava que estava na dúvida entre duas assertivas, então ele marcava no caderno de questões a letra A e a letra D, por exemplo. E na folha de resposta, ele acertou a correta, que era a letra C. Ou seja, era uma questão que nem na hora que ele foi fazer a prova, ele não pensava em ser uma das certas. De acordo com as investigações, o contrato firmado entre Defensoria Pública e Instituto Cidades apresentou irregularidades desde o início. Na época, a Defensoria não realizou licitação e firmou contrato com a empresa sem sequer averiguar a credibilidade da instituição. No estado do Ceará, onde fica a sede do Instituto Cidades, pelo menos 5 concursos já foram anulados e ainda há outros processos que correm na Justiça. Para se ter uma ideia, até as contas do Instituto Cidades já foram bloqueadas por conta dessas irregularidades. Ainda de acordo com o promotor, o próximo passo das investigações é ouvir os envolvidos, como o defensor público-geral do Estado, Tibiriçá Valério de Holanda, o filho e irmão dele, além do Instituto Cidades e os candidatos que denunciaram a falha. Fábio Monteiro também afirmou que, diante de tais denúncias contra a empresa que organizou o certame, o concurso para professor da CEMED, que está na fase de inscrições, também deve ser anulado. Até no que diz respeito a um aspecto preventivo, nós vamos ao prefeito municipal de Manaus solicitar, levando a documentação, solicitar que ele não faça o concurso com o Instituto Cidades para a Secretaria Municipal de Educação, que está em vias de encerrar. Em nota, a Controladoria Geral do Amazonas informou que está apurando todas as denúncias e só vai se pronunciar depois da conclusão das investigações. E a pressão foi tamanha que a Prefeitura de Manaus voltou atrás no projeto que previa a abertura de concessão para que empresas privadas administrassem as feiras e mercados da capital. A decisão do prefeito Amazonino Mendes foi anunciada hoje na Câmara Municipal. A decisão do prefeito teria partido depois de uma reunião entre ele e representantes dos feirantes da capital. O CUT intermediou devido à tensão que houve com a categoria e o Poder Executivo, e no gesto de inteligência e sabedoria do prefeito, ele abriu as portas e a partir de agora, com a retirada do projeto, começa-se uma nova etapa de negociação, onde efetivamente os feirantes vão estar discutindo e debatendo qual vai ser o destino das feiras daqui para frente. O líder do prefeito na Câmara, vereador Leonel Feitosa, apresentou o projeto do que seria a nova Manaus Moderna e Feira do Produtor. Para ele, sem o projeto, a situação precária de hoje vai continuar por muito tempo. Que a cidade perde. A cidade poderia ter feiras modernas como essa daqui, os feirantes, o direito segurado de trabalhar, mas eu entendo que isso é uma questão de respeito aos feirantes e nós iremos conversar, o prefeito Amazonino Mendes irá conversar com os feirantes para podermos buscar uma alternativa que seja boa para a cidade e para os feirantes. Com a decisão, os feirantes esperam agora que qualquer outro projeto acerca da categoria seja debatido primeiro com os próprios trabalhadores. O projeto serviu para a gente agora sentar e elaborarmos um projeto junto para que a gente pudesse ajudar o poder público a nos ajudar também.
Os feirantes hoje têm capacidade para administrarem as feiras? Com certeza, nós temos pessoas muito boas em feira, o sindicato se compromete a ajudar o prefeito, a gente elaborarmos um projeto junto, para criarmos instituto, para a gente vir administrar as feiras junto com o poder público. Foi exatamente a consequência de muita pressão, de muita determinação dos feirantes e dos vereadores de oposição da cidade de Manaus. A crise na economia dos Estados Unidos ainda não é motivo de tensão aqui no Polo Industrial de Manaus. Mas especialistas e representantes do setor industrial afirmam que o cenário exige cautela e atenção nos próximos meses. De acordo com a pesquisa do IBGE divulgada nesta terça-feira, a produção industrial no Brasil caiu 1,6% em junho. O Amazonas registrou a segunda maior queda, 3,7%, atrás apenas do Rio de Janeiro, com 4,5%. Mas para representantes do setor no polo de Manaus, esse recuo na atividade industrial não preocupa porque coincide com um período em que a produção é historicamente mais baixa. E quanto à crise na economia dos Estados Unidos, a Zona Franca segue na maré positiva do mercado brasileiro, já que mais de 90% das vendas do que é produzido aqui vão para o mercado interno, cada vez mais aquecido. O nosso mercado interno ele está aquecido, é um mercado que está estável, a nossa economia está forte e é torcer realmente para que esse impacto seja o menor possível na nossa economia interna. O nosso mercado consumidor brasileiro é um dos mercados internos mais desejados do mundo, depois dos Estados Unidos, China, porque nós temos, conforme eu falei, tido um aumento de renda real dos salários mínimos e dos salários correlatos. Isso tem gerado um poder de compra para a população. O emprego está em níveis satisfatórios hoje no país. Só que ninguém discorda em um ponto. Ainda é cedo para descartar possíveis abalos na economia do Brasil por conta da crise nos Estados Unidos. Afinal, eles são o nosso segundo maior parceiro econômico e isso pode sim afetar a rotina do lado de cá. Agora é momento de todo mundo estar bastante atento, acompanhando o desenrolar dessa situação econômica que essa crise dos Estados Unidos vai causar no mundo todo. E aí, a partir do momento que sentimos a economia estabilizada, que eu espero que no nosso país seja rapidamente, a gente possa continuar crescendo. E no próximo bloco, polícia prende quadrilha especializada em assaltar mercadinhos e ainda denúncia. Lixeiras custam caro para o contribuinte mesmo sem atender às necessidades da população. É a seguir no Band Cidade.